Bem-vindo às nossas reflexões pastorais. A gente está continuando aqui em 1 Timóteo e chegamos no capítulo 2, finalmente. Chegamos no capítulo 2, tão temível, capítulo 2. Né? Mas não tem nada de espanto para a gente ver nesse capítulo. Esse capítulo é bem prático. Né? E a gente vai ler aqui, eu quero ler com você o que o apóstolo diz aqui, do versículo 1 até o versículo 7. Então, com sua Bíblia na mão, caneta e papel. 1 Timóteo capítulo 2, verso 1 até o verso 7, diz: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem que deu a si mesmo em resgate por todos. Testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Para isso fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quando a gente pega aqui o capítulo 2, a causa aqui do capítulo 2, gente, é adoração. É adoração com oração, é adoração, né, como um culto público a Deus. E o sentido aqui não é o valor das mulheres e dos homens, não é isso que Paulo vai querer trazer. Tá? A gente precisa, logo no início aqui do capítulo 2, já colocar essa estaca para que você entenda, o intuito aqui é adoração. E ele vai regular isso na igreja, e a gente vai ver um pouquinho sobre isso. Né? E eu acho interessante que logo a primeira tarefa que o apóstolo Paulo dá para Timóteo, com relação à igreja de Éfeso, além de tudo que ele já falou, de ficar firme na doutrina, sabe? De valorizar a palavra de Deus, de entender o chamado dele, essa primeira tarefa é de corrigir o ensino, né? Que já tinha começado a se desviar dessa revelação apostólica que Timóteo tinha, que Paulo tinha trazido, e agora que continuava através de Timóteo, né, nessas áreas controversas, ou talvez até destrutivas para a nossa fé. Timóteo tinha que corrigir isso usando Paulo como modelo, era a primeira coisa. Né? Enfatizando o quê? A necessidade da obediência à fé, para que as pessoas praticassem o que ensinavam. Esse foi o primeiro passo que Paulo deu para Timóteo. O segundo passo que a gente vê agora no capítulo 2, né? A segunda tarefa que o apóstolo Paulo dá para Timóteo é organizar o culto público em Éfeso. É isso que Paulo está fazendo no capítulo 2. Num contexto mais amplo de 1 Timóteo, a gente vê, né, no capítulo 2 que esse capítulo vai explorar um assunto maior do que homens e mulheres. Vai ser maior do que isso, vai se tratar da igreja de Deus e como a casa de Deus deve se comportar. Se a gente for um pouquinho mais para frente, em 1 Timóteo capítulo 3, verso 14 e no verso 15, Paulo diz assim: eu escrevo essas coisas a você esperando ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e o fundamento da verdade. Então o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele faz aqui, quando a gente volta aqui para o capítulo 2, ele coloca a oração em primeiro lugar. Então ele diz aqui: antes de tudo, peço que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça. Primeira coisa que ele bota, gente, a necessidade da oração. Por que Paulo coloca isso? Porque a oração, gente, concentra o coração, os olhos das pessoas em Deus desde o início. Na oração, você entrega o seu coração para Deus. Na oração, você entrega as suas ansiedades para Deus. Na oração, você pede a Deus, você agradece a Deus. Então, o foco é Deus. Essa é a primeira coisa. No segundo ponto, por que a oração é importante? Porque com a oração, isso significa que nós colocamos a nossa própria humanidade em perspectiva. Ou seja, a gente sabe que a gente não consegue resolver todas as coisas. Que a gente depende de Deus. Isso a gente vem falando até agora. A dependência do Espírito Santo. Você, como pastor, a gente precisa entender isso. Nós somos dependentes do Espírito Santo. Somos templo do Espírito Santo, somos cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo. Mas sem ele a gente não pode fazer nada. Então essa é a perspectiva. A perspectiva da oração é: nós oramos porque nós precisamos. Nós precisamos desse relacionamento. Nós precisamos nos encher, nós precisamos ouvir, nós precisamos falar com Ele.
E aí o apóstolo Paulo fala de súplicas. Ele está falando de você pedir algo. Lembra, com essa perspectiva. A perspectiva de que você precisa de Deus, de que você depende de Deus. Então você pode pedir a Ele. O apóstolo Paulo usa a palavra orações, que tem a ver com algo que só Deus pode fazer. Imagina isso. Você vai pedir algo para Deus que só Deus pode fazer. Depois ele usa a palavra intercessão, que é uma petição íntima feita por um amigo a um rei em nome de outra pessoa. Ele fala para a gente interceder pelas outras pessoas. Para a gente pensar nas outras pessoas. Não só em nós mesmos, mas nas outras pessoas. E por fim ele usa a palavra ações de graças, o que fala de um coração grato. Ter sempre gratidão no nosso coração pelo que você é grato na sua vida. Lembre-se disso. Então, num culto público, Paulo está falando do culto público, ele começa dizendo, olha, eu vou começar, antes de tudo, antes de qualquer coisa, lembre-se de Deus nas suas orações, nas suas súplicas, na sua intercessão e nas suas ações de graça. Então, Paulo, ele vai falar, gente, dessa importância, da importância da oração pública. Inclusive em favor de outras pessoas, ou seja, de uma forma evangelística. Ele fala, eu peço com que vocês orem em favor de todas as pessoas. Ou seja, nós devemos orar, gente, com todo tipo de oração, em todos os lugares. Qual é o objetivo? O objetivo é cumprir a vontade de Deus, que todos sejam salvos. 2 Pedro no capítulo 3, se você conseguir ir rapidinho lá, 2 Pedro no capítulo 3, no verso 9, só para corroborar com isso, 2 Pedro 3, 9, vai nos lembrar disso aqui. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O apóstolo Paulo fala isso também, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Por quê? Porque Cristo morreu por todos, gente. E aí ele vai descortinando isso. Se o objetivo, até mesmo das nossas orações, do culto público, é cumprir a vontade de Deus, que todos sejam salvos, como é que Paulo expõe isso? Como é que isso é feito? É através de um mediador, que deu a si mesmo em resgate por todos, sem distinção, gente. A gente não crê no universalismo, que as pessoas vão morrer e lá no fim vai ser todo mundo salvo, porque como é que Deus vai permitir com que as pessoas vão para o inferno? Deus quer com que todos sejam salvos. E ele faz isso entregando o seu Filho, Jesus. Esse é um mistério, a gente já viu isso. Esse é um mistério. Que ele veio como homem, se entregou por nós, para que nós não venhamos a perecer. João 3,16. Mas para que a gente tenha vida eterna. E como é que isso acontece? Paulo fala, do qual sou pregador e apóstolo e mestre, ou seja, como é que isso vem? É através do evangelho. O que a gente está falando aqui constantemente? A importância da pregação do evangelho. A importância da pregação do evangelho genuíno que aponta para Cristo. Em todas as suas coisas, aponta para Cristo. Então, Paulo está falando isso nessa parte do versículo 1 até o versículo 7. Quando a gente entra agora na segunda parte, ele fala agora um pouquinho mais sobre as instruções, agora ele vai envolver um pouquinho mais homens e mulheres, né? Do versículo 8 até o versículo 18, a gente vê que essas instruções aqui, elas incluem proibir falsas doutrinas, ensinar a sã doutrina, organizar os cultos públicos, né, de maneira piedosa, que aponte para Cristo, fala de exercer uma liderança adequada, fala de cultivar relacionamentos piedosos, né, que tem no seu caráter a imagem de Cristo, a essência de Cristo, entre os diversos membros da igreja. Ele começa então no verso 8, dizendo assim, quero pois que os homens orem em todos os lugares. Ele acabou de falar de oração, ele está falando de culto público. Ele fala, eu quero então que os homens orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. E aí ele começa a falar um pouquinho agora sobre os homens, né, que o papel, ele vai falar um pouquinho do papel do homem e da mulher no culto na igreja. Né? Ele está falando agora, nesse versículo, sobre a atmosfera na qual a oração deve ser feita na igreja. Ele fala de mãos santas, e mãos santas falam das nossas atitudes. E como é que Paulo classifica essa atitude? Ele fala sem ira e sem animosidade, ou seja, sem agressividade. Eu peguei a citação
de um autor americano, Clarke, que ele diz assim: não ter nenhum sentimento vingativo contra ninguém, é a palavra animosidade aqui, não abrigar nenhum espírito rancoroso, enquanto eles imploram perdão pelas suas próprias ofensas. Sabe aquele versículo que Jesus cita, dizendo, se você tem algo no seu coração contra alguém, deixa a sua oferta. Vai lá, se reconcilia. Porque como é que você vai pedir, né, sobre a sua própria ofensa se você está ofendido com outra pessoa? Então Paulo está falando assim, eu quero com que homens em todos os lugares levantem mãos santas. O que fala? Da altitude do coração. Sem ofensa no coração, sem ira, sem agressividade. E aí, quando ele complementa isso no versículo 9 e versículo 10, ele fala assim, da mesma forma que as mulheres em traje decente, se enfeitam com modéstia e bom senso, não com tranças no cabelo, ouro, pérolas ou roupas caras, porém com boas obras, como convém a mulheres que professam ser piedosas. Ou seja, as mulheres, além de também terem que levantar mãos santas, o apóstolo Paulo ele vai trazer algo mais cultural para falar dessa importância de nós sabermos nos posicionar dentro da igreja. E aqui Paulo explica que as mulheres deveriam dar mais ênfase à preparação, à beleza espiritual, do que apenas uma preparação para uma beleza física. O Paulo não está falando que as mulheres devem se vestir de qualquer maneira. Não, Paulo está falando que a importância do coração ela tem que ser maior do que uma importância física. Porque ele coloca aqui da mesma maneira que os homens devem orar com atitudes santas, as mulheres também devem orar com atitudes santas. E oração fala de um estilo de vida também. Então, o que a gente pergunta aqui é o seguinte, quando a gente fala de determinadas coisas para as mulheres, como Paulo está endereçando aqui, a pergunta que a gente poderia até fazer, né? Será que isso que eu estou tentando me vestir aqui é apropriado para a ocasião? Será que esse vestido está de forma exagerada, está insuficiente? Será que eu vou chamar a atenção indevida para mim? Porque ele fala aqui, gente, de moderação. O que Paulo está falando aqui? Moderação. E a moderação vai fazer a pergunta, será que isso é bom? Será que isso é de mais? Será que isso é de menos? A moderação vai procurar um meio termo. Ou seja, as mulheres para se apresentar, elas deveriam se apresentar com moderação. E hoje é claro que a gente falaria isso até dos homens, né? Se a gente vai contextualizar hoje, a gente poderia falar isso um pouquinho dos homens também, né? Determinadas calças, determinadas blusas, calça muito apertada, blusa muito apertada, né? Tentando mostrar um pouquinho mais do seu corpo. Porque hoje os homens estão muito mais vaidosos também. Então, Paulo está trazendo isso aqui, o que na época era muito mais comum para as mulheres, essa questão da vaidade. Ele está falando, será que você vai chamar mais atenção para você ou para o Cristo que está em você? Porque aí, como Paulo classifica, como é que as mulheres deveriam orar, se relacionar com Deus? Sem vaidade. Sem essa vaidade exterior. Então, gente, o que a gente vê? A gente vê que a visão do Novo Testamento sobre o ministério, sobre a missão cristã, né, ela é muito comparada com uma família. E que nessa família tem pessoas nessa casa. Tem homem, tem mulher, tem filho, tem filha. E todos eles são valorizados. Todos eles são essenciais. Paulo não está falando aqui, que a gente vai entrar um pouquinho mais nesse contexto, que a mulher é menos valiosa do que o homem. Na casa todos são valorizados. Todos são idênticos nessa nossa união com Cristo. Mas também... nós também temos diferentes maneiras de contribuirmos, de servirmos. É isso que Paulo está querendo explicar aqui. Né? E a igreja também é comparada com um corpo. Cristo é a cabeça desse corpo e cada membro pertence de uma forma específica a esse corpo. Então isso a gente precisa entender, que o Novo Testamento ele vai ensinar, né, que é somente quando o corpo trabalha em unidade que a igreja vai crescer. Que a igreja se torna saudável, que a igreja se torna madura. E, gente, a gente precisa evitar duas coisas. Quando a gente pensa sobre isso, que a gente vai entrar nesse tema polêmico, mulher pastora, isso, aquilo, pode ensinar, não pode ensinar. Quais são os perigos que a gente precisa evitar? Número 1, é o perigo da gente dar muita importância à ideia dessa diferença entre os sexos. De que eles são extremamente diferentes.
Lembra, nós somos tão valorizados um quanto o outro. Temos as nossas diferenças físicas, temos as nossas diferenças, sim, mas a gente tem que ter o cuidado, a gente não botar um abismo entre um e outro. E a segunda coisa é dar pouca importância a essa realidade, que é essa realidade da diferença, gente. Isso aqui é importante, tem coisas que é mais fácil para o homem fazer do que para a mulher. Tem coisas que é mais fácil para a mulher fazer do que o homem. Então a gente não pode fazer esses dois extremos, né? Quando a gente começa a olhar aqui, a partir do versículo 11, né, que é um texto bem polêmico, né, ainda mais se você for um pouco mais complementarista, né, nós, na nossa visão, somos mais igualitaristas. O que é uma visão igualitarista? É uma visão, no contexto de homem e de mulher, com igualdade de responsabilidade, com igualdade até de autoridade entre homem e mulheres, inclusive no ministério, na liderança da igreja, e que as diferenças culturais não deveriam limitar esse princípio. Os complementaristas, eles já dizem que a mulher é igual em valor, gente. O complementarista não vai dizer que ela não é igual em valor, ela é igual em valor, mas ela é diferente em função. E aí, quando a gente vê, por exemplo, essa diferença, quando a gente interpreta essa passagem, a gente vê, por exemplo, que Éfeso era um centro de culto a Artemis, né, a Diana, e que tinha uma forte liderança feminina. Então Paulo, quando ele vai escrever, nessa visão igualitarista, que é o que nós seguimos, que é o que eu sigo, Paulo, quando ele escreve com isso em mente. Éfeso era um lugar de culto a uma deusa feminina, cuja liderança feminina era fortíssima. Onde existiam práticas religiosas, onde as mulheres tinham proeminência espiritual. E aí as mulheres se convertem e imagina quando você sai de uma empresa onde você é líder e você entra numa outra empresa onde você é liderado. Você está acostumado a liderar. E aí é automático para você, em determinadas coisas, você querer tomar a frente. No contexto que a gente está trazendo de Paulo aqui, era basicamente isso que estava acontecendo. As mulheres, com uma forte liderança feminina, elas entram para a igreja e o que elas querem fazer? É normal, elas querem liderar. Só que outra coisa que a gente entende aqui, que a gente vê lá no início da carta de Paulo aqui para Timóteo, é a influência de falsos ensinos que essas mulheres poderiam trazer. Ou seja, o que Paulo está fazendo aqui, a partir do versículo 11? Paulo está corrigindo um abuso local. Paulo está tratando de maneira local com Timóteo o que estava acontecendo em Éfeso. No versículo 11, então, ele diz assim, a mulher aprenda em silêncio, com toda submissão. O ponto aqui não é não falar. Paulo não está falando sobre que a mulher não deve falar. Paulo até ele está falando aqui, aprenda, a mulher aprenda. Paulo queria que a mulher aprendesse. Porque ela precisa agora aprender um novo contexto, ela precisa aprender uma nova cultura, ela precisa aprender uma nova forma de piedade, né? O que em outras culturas isso era proibido. No Evangelho, Paulo está falando, olha, a mulher aprenda. E veja, Paulo não está colocando como uma sugestão, está no imperativo, a mulher aprenda. Mas aprenda como? Em silêncio. O que eu acho ruim muitas vezes dessa tradução é que isso leva a crer, essa tradução do em silêncio, isso leva a crer que é proibido para as mulheres sequer falar nas reuniões na igreja, gente. E Paulo usa essa mesma palavra traduzida como silêncio, que está aqui em 1 Timóteo, mas em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 2, está traduzido de maneira pacífica. 1 Timóteo 2, 2, diz, ore em favor dos reis e todos exercem autoridade para que vivamos de vida mansa e tranquila. É a mesma palavra aqui, em tranquilidade, de maneira pacífica. É a mesma palavra para silêncio aqui. Então a ideia aqui não é a ideia de não falar. A ideia aqui é de aprender sem contenda. Ao invés de um silêncio total, uma atitude de uma escuta atenta. O que Paulo está falando? Olha, as mulheres, vocês estão chegando nesse contexto. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aprendam escutando de maneira atenciosa.
É claro que em outras palavras, né, no Novo Testamento, inclusive nos escritos de Paulo, as mulheres, elas são mencionadas de maneira específica, orando e falando na igreja. 1 Coríntios 11:5, por exemplo. Ou seja, aprender em silêncio traz uma ideia de que as mulheres possivelmente tinham o costume de fazer perguntas. Imagina isso. As mulheres estavam querendo aprender. Então elas provavelmente, elas continuamente interrompiam o culto para poder fazer perguntas. Então Paulo está falando, aprenda. Aprenda escutando de maneira silenciosa. E depois ele fala em submissão, com toda submissão. Ou seja, a submissão aqui é o princípio. A submissão à palavra de Deus. A submissão à verdade de Deus. Aprenda se submetendo. Né? Então, a submissão é o princípio que elas deveriam praticar. E aprender em silêncio é a aplicação desse princípio. Então, quanto mais você se colocar debaixo da palavra de Deus, qual é a atitude que é esperada? Ouça com atenção. Então, Paulo está falando, ouça com atenção. Versículo 12. Eu não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem, esteja, porém, ela em silêncio. Aí lá vamos nós de novo. Porque quando Paulo fala aqui de exercer autoridade, por exemplo, e esse é um ponto bem forte da nossa visão igualitarista, exercer a autoridade, a palavra authenten, é uma palavra assim, que é muito rara no Novo Testamento. Talvez em textos extra-bíblicos ali do primeiro século, ela poderia significar até dominar de forma abusiva, usurpar a autoridade, agir com violência ou imposição. Então Paulo está falando para as mulheres, nesse momento era melhor aprender, não ensinar. Por quê? Porque elas já vinham de um contexto de liderança e que provavelmente elas exerceriam a sua autoridade ou o seu domínio de uma forma abusiva, usurpando essa autoridade, agindo com violência, com imposição. Ou seja, gente, o que Paulo está falando? Eu não permito que a mulher ensine de forma autoritária ou domine o homem. Paulo está proibindo aqui, gente, esse aqui é o cerne da questão, presta atenção. Paulo, ele está proibindo aqui o ensino abusivo. E não o ensino feminino. O ensino abusivo. Isso aqui vale para nós, homens também. O ensino abusivo. Ou seja, a gente tem esses textos, né, que são fundamentais para deixar claro, gente, que mulheres são chamadas, são capacitadas, mulheres são usadas por Deus. Eu quero dar esses textos para você. Né? Até o escritor americano, o escritor inglês, N.T. Wright, ele vai destacar que no Novo Testamento, Paulo nunca trata o ministério feminino como uma exceção embaraçosa. Meu Deus, olha aqui, esse ministério aqui feminino, melhor a gente não citar ele não, fica mais por detrás dos panos. Paulo não vai usar isso. Que o Novo Testamento mostra mulheres ativamente envolvidas na missão. Se a gente pegar, por exemplo, Joel, capítulo 2, verso 28 a 29, diz lá, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, homem e mulher. Atos 2, 17 a 18 traz o cumprimento disso no Novo Testamento. Atos 21, 9 fala das as quatro filhas de Filipe que profetizavam. Em 1 Coríntios capítulo 11, verso 5, que eu já citei, fala de mulheres orando e profetizando. E as mulheres estão em silêncio? Não. Elas estão exercendo o seu ministério. Ou seja, o Novo Testamento, eu quero deixar isso claro, que o Novo Testamento reconhece a voz espiritual da mulher na igreja. Mas qual é o contexto que Paulo está querendo trazer aqui? O contexto é esse: as mulheres estão vindo de um contexto de uma adoração a uma deusa, elas tinham uma liderança feminina. Ei, fica mais, não senta na janela ainda não. Aprenda. Aprenda até para você não usurpar a sua autoridade. A gente vê, por exemplo, em Romanos, depois você lê lá em Romanos 16, do verso 1 ao verso 7, a gente vê a citação de Fíbe, por exemplo, que era uma diaconisa, era uma serva oficial. A gente vê a citação até de Priscila, e Priscila era uma ensinadora, cooperadora de Paulo. A Bíblia fala de quando Estevão chega
não fala de Áquila e Priscila, fala de Priscila e Áquila. Eu acho isso interessante. Por que o nome de Priscila está na frente? A gente vê aqui Júnia, né, que era notável entre os apóstolos. É claro que tem uma interpretação, né, que pode ser debatida disso, mas o que nós acreditamos é que Paulo está citando uma mulher, Júnia. E aí depois, no verso 13, Paulo coloca assim, porque primeiro foi formado Adão e depois Eva. Por que Paulo está falando isso? Paulo está citando um fato da criação. É isso que Paulo está citando. Paulo não está falando que Adão é maior do que Eva, que Adão era melhor do que Eva. Paulo está citando um fato da criação. Que Adão foi criado primeiro e Eva foi criada depois. O argumento que Paulo está querendo trazer aqui, ele não é moral. Paulo, mais uma vez, não está dizendo que Adão tem mais valor do que Eva. O argumento que Paulo está trazendo aqui é teológico, é estrutural. Porque em Gênesis capítulo 1, tanto o homem quanto a mulher receberam o mesmo mandato. E Paulo, lá em Gênesis, ainda está escrito que quando a mulher é formada, ela é formada com um objetivo específico, auxiliadora que lhe corresponda. E a palavra que é usada ali no hebraico, etzer, não indica inferioridade. Olha só. Não indica numa inferioridade de ser usado por Deus. Adão vai ser usado por Deus, mas Eva, olha só, ela vai ser uma segunda. Ela vai ser um pouquinho inferior. Etzer não significa isso. Etzer traz o sentido de uma pessoa que é a resposta para outra. Porque estava faltando algo em Adão, Deus vem e traz algo que é uma resposta. Então, a mulher é tida como uma auxiliadora no Antigo Testamento, e a palavra que é usada, etzer, fala de uma resposta para algo, uma resposta para aquele mesmo chamado. A mulher foi criada para responder à necessidade do coração do homem, à necessidade espiritual do homem, à necessidade mental, à necessidade física do homem, para completar o mandato que os dois receberam. Então, a mulher é parceira, gente. A mulher não está subordinada em valor, a mulher é parceira. É isso que Gênesis está querendo trazer. Com isso, quando Paulo cita Adão e Eva, Paulo não está dizendo que Eva deveria obedecer a Adão em tudo, que a mulher é inferior, que a mulher não pode falar, que a mulher não foi criada para servir. Agora ele vai qualificar no versículo 14 algo muito interessante. Veja bem, ele diz assim, Adão não foi iludido, mas a mulher sendo enganada caiu em transgressão. Paulo vai usar Adão e Eva como uma ilustração e não como um fundamento de hierarquia. N.T. Wright, mais uma vez, ele diz que ele leu o Novo Testamento sempre à luz da nova criação. Ou seja, ele diz assim, Deus não restringiria dons do Espírito com base em sexo biológico. Não faz sentido no Novo Testamento. Então é importante a gente entender, até o que ele continua dizendo aqui, N.T. Wright, ele diz assim, a igreja não é chamada a refletir a ordem do mundo antigo, mas a antecipar a nova criação inaugurada em Cristo, onde nesse contexto de chamado, não há homem, nem mulher, nem grego, nem judeu, nem livre, nem escravo. Essa é a visão da nova criação. Então, o que Paulo está lidando aqui, gente? Para a gente ir chegando no final. O que Paulo está lidando? Paulo está lidando com falsos ensinos. Paulo está lidando com falta de instrução. Paulo está lidando que Eva foi enganada por falta de instrução. Por isso ele vai citar que Eva foi enganada. O problema, gente, não é gênero dentro desse contexto. Que a gente está falando de 1 Timóteo, o problema não é gênero, o problema é engano espiritual. Lembra que Paulo, lá no início da carta, ele vai falar, cuidado com os falsos mestres. Por quê? Porque mulheres estavam sendo influenciadas por falsos mestres. Então, cuidado. O foco não é gênero. O foco é o perigo do engano. Então, Paulo, o que Paulo está dizendo? Não coloquem pessoas não instruídas para ensinar. Ele vai falar isso no capítulo 3. É uma das coisas que ele fala no capítulo 3. Então, mais uma vez, por que Paulo ele usa Adão e Eva? Porque ele quer mostrar o seguinte, o perigo de ensinar sem instrução. No versículo 14, a gente vê, é claro, que
Paulo não está absolvendo Adão da responsabilidade pela queda. Foi a Eva que foi enganada, Adão não foi enganado. Paulo não está absolvendo Adão da responsabilidade pela queda. E ele não vai colocar a culpa toda em Eva. Está longe disso. Quando a gente vai lá em Romanos, Paulo vai responsabilizar Adão por trazer o pecado ao mundo e com ele a morte. Romanos 5,12. Assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. 1 Coríntios 5,22. Por isso, pois, assim como em Adão, todos morrem. Então, os versículos 14 e versículo 15, a gente vai ler agora, logo agora, né? Nos fazem... O que a gente vê? A gente vê um resumo tríplice da história da salvação. A gente vê, no versículo 13, a gente vê a criação. No versículo 14, a gente vê a queda. E no versículo 15, a gente vê a redenção. Vamos ler esses versículos de novo? Versículo 13. Porquanto primeiro foi formado Adão e depois Eva. Criação. Versículo 14. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. A queda. Versículo 15. Mas ela será salva, tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação com bom senso. Paulo, aqui no versículo 15, gente, não está dizendo que a mulher seria salva por ter filhos. Gente, por favor, a mulher não é salva por ter filhos. Mas que sendo salva, e a obra da salvação, ele já falou anteriormente, é por um só mediador, sendo salva, uma das funções, né, de uma mulher seria educar os seus filhos de maneira certa para fazer parte dessa vida de salvação. É isso que Paulo escreve. Que parte da função da mulher também é educar os filhos. E aí você vai dizer que o pai também não deve educar os filhos? Claro que deve. Então, gente, o que a gente vê? A gente vê que nesse capítulo, olha só, um resumo, nesse capítulo, as escrituras, eles vão ensinar para a gente várias lições de encorajamento, que são importantíssimos sobre a maneira como nós nos comportamos como igreja. Então Paulo, ele não vai excluir o fato, na nossa visão igualitarista, ele não vai excluir o fato de que as mulheres possam estar em condição de liderança na igreja, de termos pastoras e pastores, homem e mulher. Mas o que é que nós estamos preocupados? Nós vemos aqui que as escrituras que Deus vai se preocupar com a piedade tanto do homem quanto da mulher. Eu quero que homens levantem mãos santos, de igual forma as mulheres. Que Deus se preocupa com a ordem e os relacionamentos corretos dentro da igreja. Que Deus se preocupa com a salvação. E isso vai contrastar, gente, com essa mentalidade das sociedades antigas, onde o destino da mulher muitas vezes não era nem levado em consideração. Muitas vezes a mulher não era nem contada. Então a gente tem que ter uma preocupação com isso. Que Deus vai se preocupar com o testemunho do Evangelho. Com a maneira como a gente se relaciona um com os outros e transmite esse testemunho ao mundo e ao mundo ao nosso redor. Gente, isso é de grande importância, ainda na nossa época hoje, onde há tanta questão, tanta confusão sobre essa questão do gênero, né? Desse gênero, parece que a mulher é inferior, a mulher não é inferior ao homem. E a última coisa é que Deus se preocupa com o aprendizado e o crescimento em Cristo, tanto de homens quanto de mulheres. A pergunta é por quê? Por que a gente vê isso em 1 Timóteo, capítulo 2, para a gente terminar? Para que Paulo faz isso? E a resposta está lá no versículo 5 do capítulo 1. Eu quero lembrar você que diz, o objetivo dessa admoestação é o amor. Paulo está falando isso com base no amor. No amor pela igreja. Pela igreja, o amor pela liderança. Porque o foco aqui é a nossa vida. É a vida de adoração. Lembra que Paulo está falando da vida de adoração. Ele está falando da vida de adoração tanto do homem quanto da mulher. Os dois têm que ter uma vida de adoração.
Os dois têm que aprender tanto quanto um ao outro. A mulher não aprende menos do que o homem. O homem tem que aprender, a mulher tem que aprender. Isso é adoração. Isso fala da nossa valorização nas coisas de Deus, gente. Então o foco do capítulo 2 é o foco de adoração. Não é um foco de distinção entre homem e mulher. É um foco de adoração, de oração, de piedade. Como se comportar na casa de Deus, com respeito um ao outro. E a gente vai ver que Paulo, quando ele fala, por exemplo, para os casados, ele fala, maridos, amai as vossas esposas. E depois ele vai falar para as esposas, esposas, sirvam ao seu marido, se submetam ao seu marido. E não é uma submissão cega, é uma submissão à missão, uma submissão à palavra, uma submissão à verdade. E o amor? O amor não é deixar fazer o que o outro quer. O amor é o amor à palavra, é o amor à verdade. É muitas vezes ter que dizer não. Então Paulo está trazendo essa questão de que o homem é importante, a mulher é importante, os dois devem servir a mesma missão. E isso dentro da igreja faz com que Deus seja visto. Por isso a adoração. Porque isso vai focar em Deus, não vai focar na separação do o que a mulher pensa, o que o homem pensa, o valor de um, o valor de... Não, o foco é Deus, a adoração pública, o foco é Deus. Tanto do homem quanto da mulher, tanto o homem quanto a mulher podem servir a essa adoração pública. E aí, no capítulo 3, a gente vai ver o caráter daqueles que são chamados, qualificados, apontados, né, para liderar essa adoração na igreja. E é isso que a gente vai ver no próximo capítulo. Espero que eu tenha te ajudado, espero que você entenda o coração daquilo que Paulo está querendo trazer para o seu filho amado Timóteo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.